Então, hoje nós vamos falar, né, sonhos. Então, para começar, né, I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Fourscore years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. But 100 years later, the Negro still is not free. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one... Na verdade, eu mostrei esse vídeo, né, para chamar a atenção de vocês e a gente poder gerar a nossa discussão hoje, é que o sonho, né, ele tem vários significados para nós, seres humanos. E um deles, desejos. Esse discurso do Martin Luther King, ele ficou muito caracterizado, quase todo mundo do mundo democrático conhece esse discurso, exatamente o desejo que ele expressa, né, de liberdade por parte da população humana, neste caso específico, a população negra, né, ou seja, o desejo de igualdade racial. Então, o sonho tem isso. E será que esse desejo tem alguma coisa a ver realmente com os mecanismos que estão intrínsecos por trás dos mecanismos neurobiológicos? E o que é mesmo o sonho? Ou é puramente um fenômeno que ocorre de uma forma aleatória e a gente acaba confundindo esse fenômeno com outras coisas? E aí eu gosto de usar essa expressão, né? Eu tenho utilizado essa expressão em várias apresentações minhas, quando eu falo sobre sonho, né, e dou o título Sonho em busca do tempo perdido, ou em busca do sonho perdido, ou do sono perdido. Isso inspirado, né, na obra, né, do Marcel Proust, né, esse escritor francês, né, que é uma coleção, né, são vários romances, no qual ele chama a coleção completa como Em Busca do Tempo Perdido. Tem muito a ver com memória dele, do Marcel Proust, mas, né, tem muito a ver em busca de coisas intrínsecas.
quando eu falo em busca do sono perdido, também no sentido de que o sono, e em especial o sonho, é um tesouro, é um desconhecido, é algo que a gente quer muito ir atrás. Que tem a ver com essa, né, expressão, esse significado que a gente dá muito para os sonhos, que são os desejos. Então, quando a gente vai falar de sonho, a gente não pode, né, de começar com essa obra, né, do Freud, que é exatamente na virada do século, de 1900, Freud publica este livro, né, que ele vai chamar de A Interpretação dos Sonhos. Então, o livro A Interpretação dos Sonhos, do Freud, ele tem uma característica bastante interessante. Ele é dividido em duas partes. A primeira parte, o Freud faz, né, uma avaliação histórica, né, sobre o que é que ele entende, o que é que o mundo já comentou, já discutiu e escreveu sobre sonhos. Então, Freud vai falar lá desde os primeiros registros históricos até o final do século XIX. Então, o livro é dividido em duas partes. A primeira parte é isso, que é exatamente 2/3, né, do livro, é esta parte, que aí, quem tiver interesse em história e sonho, eu sugiro muito a ler, porque é muito rico. E a última parte, o último terço do livro, ele vai falar sobre o método da psicanálise, ou o método da interpretação dos sonhos. Que é uma outra coisa, né, que quem tem interesse por psicanálise, né, vale a pena ler, né, mas a primeira parte, o primeiro 2/3 do livro é algo espetacular que qualquer pessoa que tem interesse em sonho, né, independente de concordar ou não com a psicanálise, né, vai gostar de ler. Então, a partir de Freud, né, é algo fundamental esse livro, porque esse livro ele vai formar, né, uma legião, né, de pessoas que vão falar sobre sonhos. E aí nós estamos falando do início do século, né, do século XX. Freud, né, no final do século XIX, Freud era médico, tinha uma formação em neurologia, e tinha muito interesse, né, em estudar, né, a biologia, né, da mente, para poder entender o comportamento. Então, Freud ele era muito biológico, né? Ele era muito próximo das ideias de Darwin. E Freud, né, inclusive já na fase mais, né, tardia, ele vai falecer um pouco antes de começar a Segunda Guerra Mundial, propriamente dito, né? Mas ele diz já na fase final dele, que ele acha que num momento nós vamos ter, né, a farmacologia, ela vai estar avançada, vai mexer em tudo, né? E inclusive superaria, né, a psicanálise. Mas o Freud ele vai estudar, inclusive, ideias para tentar propor, né, um modelo neurobiológico para explicar o comportamento. Ele quase que descobre, ele propõe algumas ideias, ele escreve um texto, né, que é um texto sobre, né, a base científica da psicologia, onde ele descreve a ideia de neurônio, a ideia de redes neurais, etc. E só que ele se aproxima muito das ideias que estavam na época, né? Então, uma das coisas que ele se aproxima é da concepção de entender a mente, né, sem a interferência do sujeito. Porque eu posso querer saber o que é que tem na mente de cada um de vocês. Mas cada um de vocês é que tem a posse do que tem na mente de vocês. Não dá, né, mesmo que o Hansberg tentou inventando o eletroencefalograma, a gente não consegue saber o que é que você tem. Nenhuma ressonância magnética funcional, nenhuma técnica ainda hoje a gente faz isso. E imagine naquela época, né, no final do século XIX, que as coisas eram mais estranhas, né? Então, o Freud diz, olha, ele percebeu, né, que um modelo, né, que era uma ideia feita muito pelo psiquiatra da época, chamado Cowley, que foi, né, a hipnose. Então, quando você faz a hipnose numa pessoa, você coloca a pessoa num estado intermediário entre sono e vigília e consegue sugestionar
a pessoa a executar questões motoras e até falar de si mesmo. Então, Freud imaginou que, talvez utilizando a hipnose, eu conseguiria entrar na mente do outro e entender essa mente e entender os conflitos que existiam nas pessoas que estavam em uma situação de conflito mental. Ele viu que isso não era tão simples, não era tão fácil, e principalmente nas pessoas que estavam doentes, era mais difícil ainda fazer hipnose. E aí depois ele viu, olha, tem uma outra alternativa de eu bagunçar a mente, de eu tentar abrir a mente. É usar substâncias químicas. E aí, na época, a principal substância química utilizada, no final do século XIX, era a cocaína, que promovia uma dissociação, e isso fazia com que a pessoa ficasse num estado que permitia que os diálogos, que eu pudesse mais entender ou até penetrar um pouco, entre aspas, na mente do outro. Esse tipo de intervenção não funcionou 100%, ele teve muito problema. Primeiro, nem todos os mundos reagiam da mesma forma, e muitas pessoas ficavam dependentes, não só para sessões de terapia, mas para outras coisas. Também não deu certo. E aí até que o Freud teve mais essa brilhante sacada, observando os seus próprios sonhos, que Freud tem a sacada talvez uma forma de eu interpretar as mentes do outro de uma forma livre, entendendo, pedindo que o indivíduo faça o relato do sonho. E aí Freud lança a psicanálise de uma forma brilhante, fazendo a seguinte forma. Primeiro, os sonhos é uma forma de eu entender o que tem por baixo, de base da mente do outro. Mas para permitir com que o outro relate os sonhos fora dos sonhos, porque você vai ter que relatar os sonhos durante a vigília, você precisa criar um mecanismo de dependência do outro, do paciente, com o terapeuta. No sentido, essa questão da dependência é tão grande no sentido de deixar livre, é por isso que você tem um método de associação livre, e você permitir com que realmente o paciente possa escrever. E aí o Freud, então, vai criar toda uma teoria para explicar o significado da mente a partir dos relatos de sonho. Então, isso é uma história que o Freud faz. Isso ganha muita força na sociedade no início do século XIX. Veja que Freud estava indo para uma área biológica, e daí ele passa para uma área muito comportamental. Se vocês olharem como é que era a Europa, principalmente a Alemanha, a Áustria, França, do início do século XX, era locais de crescimento e desenvolvimento científico e também cultural. Era uma loucura naquela época, era uma efervescência de novas ideias na arte, a questão do surgimento das novas técnicas de pintura, de escritura, tal, etc. E aí, me atua que em 1922, aqui no Brasil, nós temos a realização da Semana da Arte Moderna. Nós estamos fazendo agora 100 anos. Então, as ideias do Freud se espalham no mundo inteiro. E ela fica dominando na sociedade sobre o que é os sonhos, propriamente dito, mas como psicanálise, não como o significado dos sonhos em si. Por outro lado, se cria uma oposição à psicanálise dentro da medicina, e aí em especial dentro da psiquiatria, de uma oposição totalmente oposta. Não me interessa o olhar mental, o olhar das concepções em si do comportamento, me interessa o olhar muito mais neuroquímico, e aí isso coincide com o desenvolvimento da indústria farmacêutica, principalmente
dos novos medicamentos que agem sobre o sistema nervoso central e gera, né, uma oposição entre as duas coisas. Mas, durante todo esse processo, várias coisas contribuíram, né? Nós já falamos, por exemplo, a ideia, né, do Konstantin von Econo, estudando, né, os pacientes que tiveram encefalite letágica, né, após, né, a terem se infectado, né, com vírus, né, da influenza, né? Isso é uma coisa que a gente não sabe se nós vamos ter consequências semelhantes pós-Covid, né? Isso é ainda interrogado, porque a encefalite letágica não foi causada pelo vírus em si, foi uma resposta imune ao vírus da influenza que gerou anticorpos que, anos depois, 2, 3 anos depois da infecção pela influenza, né, desenvolveu, né, lesão neuronal, que foi um desenvolvimento de degeneração gradual desses pacientes. Alguns de uma forma aguda, mas a maioria gradual e se tornaram crônicos. E aí, veja, nessa época, o von Econo, ele já propõe um modelo mais neurobiológico para organizar o sono, né, ter o sono e a vigília. Mas passa muito longe, né, e nem lá a discussão sobre a atividade, né, onírica, que são sonhos. Isso não se discute, né, no modelo de von Econo. Posteriormente, com a descoberta do eletroencefalograma, né, por Hansberg, ele, além de ter aquela ideia de querer entender a telepatia, achar que, né, que a eletroencefalografia seria possível, né, que o Hansberg achava que com a encefalografia eu ia poder fazer a leitura do pensamento, eu ia poder ler a mente do outro. E isso era uma ferramenta que muitos da época acreditavam que, se eu consigo fazer isso na vigília, imagina durante o sono, e aí eu ia poder entender os sonhos. Mas, né, o eletroencefalograma não serviu para isso, né? Serviu basicamente para isso aqui, para registrar a atividade elétrica e dizer que durante, né, a fase, né, de repouso, o sono é mais lentificado, a atividade elétrica é mais sincronizada e na vigília ela é mais desincronizada. Não grandes mudanças, né, nessa época do eletroencefalograma. Mas aí um outro grande salto, né, da questão do estudo do sono, também com pouca influência do sonho, mas que trouxe posteriormente alguma coisa, foi a descoberta do sistema ativador reticular ascendente por esses dois pesquisadores, né, o Murize, né, o Magun. Então, no final dos anos 30 e início de 40, eles mostraram isso, né, que quando você coloca eletrodos aqui nesta região do mesencéfalo, chamada formação reticular, principalmente na região rostral, né? Isso aqui é rostral, isso aqui é caudal, né? O caudal é aqui, o rostral é mais em cima. Então, se eu coloco o eletrodo aqui na região rostral e estimulo, eu desincronizo o córtex. O Murize e o Magun estavam querendo estudar regulação da motricidade. Então, a gente sabe que aqui do cerebelo, o cerebelo, ele é responsável pelo controle da motricidade, pelo controle fino do movimento. Então, a velocidade com que eu movo aqui meu dedo, ou como eu pego aqui esse copo, né, trago até a mim, isso é feito pelo cerebelo. Sem o cerebelo, eu faço isso de uma forma descoordenada. Então, o cerebelo é importante para a coordenação motora. Era isso que eu queria estudar. Aqui no cerebelo tem os núcleos profundos do cerebelo, e os axônios desses neurônios que estão no núcleo profundo saem do cerebelo pelo pendúculo cerebelar, né, superior, passando aqui no mesencéfalo, aqui nessa região da formação reticular. Então, o que o Magun e o Murize estavam fazendo era botando eletrodo, estimulando esta região, com o objetivo de ver alterações nas áreas motoras. Então, eles colocaram eletrodos aqui na área sensório-motora, né? Aqui a área motora, esse giro pré-central é motor, o pós-central é sensorial. Mas eles colocaram eletrodos também aqui na região frontal e aqui nessa região, né, parietal. Quando eles estimularam esta região da formação reticular, eles viram que ocorria aqui uma desincronização. Então, aqui nesse registro, essas duas primeiras linhas é a área sensório-motora, direita e esquerda.
Então, aqui o animal está anestesiado, é gato, ele está anestesiado, então um sinal elétrico do córtex, ele entrou do lado dentro do córtex mesmo. Semelhante ao animal dormindo, certo? E aí, quando ele dá o estímulo aqui, começa aqui, veja, ele sai dessa fase de alta amplitude, baixa frequência, ou seja, sincronizado, e dessincroniza. Mas o que eles encontraram de novidade é que essa dessincronização não ocorria somente aqui nessa área sensório-motora, mas ocorria também nas outras áreas frontais e temporais. Então, era uma dessincronização em todo o córtex. E dessincronização significa que eu estou promovendo uma ativação cortical. Então, essa área foi chamada sistema ativador reticular ascendente. E que esta ativação, a duração dessa dessincronização, era proporcional à intensidade do estímulo elétrico que eu dava na região da formação reticular. Veja, aqui eu dou a duração aqui é a mesma dessa e dessa. Só a escala aqui que muda. Então, aqui é 1,5 volts, por 300 segundos. Veja, estava sincronizado, dessincroniza. Aqui é 3 volts, 2 vezes mais. E aí, olha, deu estímulo, dessincronizou, parou o estímulo e continuou dessincronizado. Então, a duração do efeito, que é promover dessincronização cortical, depende da intensidade do estímulo, mostrando que este era um efeito da estimulação do neurônio, e não simplesmente um vazamento de corrente elétrica lá de baixo para cima. E a outra coisa também que eles mostraram é que a lesão nesta área aqui, do mesencéfalo, da formação reticular, promove no córtex geral uma lentificação. Então, a dessincronização cortical, a ativação cortical depende desses neurônios na formação reticular estarem ativando ele. Então, isso é o que a gente tem estabelecido nos anos 40. Veja, eu estou ativando o córtex, isso estou falando de vigília, não estou falando de sono. Então, ficou muito, na época, uma ideia de que o sono realmente ele era um fenômeno passivo. Para dormir, o que eu fazia era desligar a formação reticular. Desliguei a formação reticular, o córtex estava. Então, ficou essa ideia. Mas, aí, final dos anos 40 e início dos anos 50, a gente tem a descoberta do sono REM. Qual é a grande ocorrência do sono REM? Foi por esses pesquisadores, basicamente aqui o Asserinsky, juntamente aqui com o Gleitman, que é quando o Gleitman fez 100 anos, Dennett é um outro pesquisador, todos eles faleceram já, americano, e o Michel Jouvet, que é um francês. Tudo que esses pesquisadores mostraram no ser humano, o Jouvet mostrou em animais. O Jouvet, ele, além de ter mostrado sono em gato, ele foi o primeiro pesquisador a mostrar que em algumas espécies você tem sono no hemisfério, tipo os golfinhos. Então, o que o Asserinsky estava fazendo era, olhando essa lógica, porque o que a gente tinha na época? Olha, enquanto eu estou acordado, eu estou atento. Se eu estou atento, eu tenho o quê? Olhos, movimento dos olhos toda hora. Isso faz parte do mecanismo de defesa, sobrevivência, pura resposta natural. Vigília é igual ao movimento dos olhos. Então, eu tenho movimento dos olhos igual a vigília. Sem movimento dos olhos é igual a sono. Então, o Asserinsky criou esse modelo, esse mecanismo de avaliar o movimento dos olhos, botar eletrodos e percebendo que o globo ocular ele é um dipolo. Dipolo porque a parte anterior do olho ela não tem corrente, não tem eletricidade, não tem carga, e a parte posterior, que é a retina, tem muita carga. Então, o movimento do olho move um dipolo. Se move um dipolo, gera corrente. Se eu ponho um eletrodo, eu consigo detectar
movimento do olho. Veja, foi uma sacada bastante interessante, porque aqui a gente está vendo dois tipos de movimento que eu posso detectar. Um deles é o movimento do olho, o outro é o movimento da pálpebra. O movimento da pálpebra é um movimento muscular. Então, quando eu pisco, eu vejo um registro assim, pontiagudo, mas o movimento do olho, né? Então, na fase de vigília, eu fico com o movimento do olho para lá e para cá. Né? E aí ele queria exatamente olhar isso. O Arselinski, então, leva, né, o filho para o laboratório. Então, tem dois ambientes, onde tem a cama, onde coloca os eletrodos, ele colocou o filho, botou o filho para dormir, desligou a luz, né, e foi para uma outra sala, onde tinha um equipamento que registrava a atividade elétrica cortical e a atividade também dos olhos. Ele queria ver o movimento dos olhos. Certo? E aí, o que ele percebeu é que quando ele estava lá na salinha, olhando, de uma hora para outra começou a aparecer um movimento rápido dos olhos. A criança chegou, a criança estava dormindo, porque a atividade elétrica estava mais lenta no córtex, sem movimento ocular, então, né, estava dormindo, tranquilo. De uma hora para outra começa a aparecer um movimento dos olhos rápidos e a atividade elétrica semelhante ao que a criança tivesse acordado. Então, foi o que ele fez. Meu filho acordou, deixa eu ver lá. Ele volta para outra sala, para a sala onde ele estava dormindo, chega lá, a criança está lá numa onda sono. Ele se aproxima para ver se a criança realmente está dormindo, e aí ele vê que a criança está com os olhos fechados, mas estava movimentando os olhos. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. E daí, então, ele faz o registro a noite inteira do filho, e faz de outras pessoas, outras crianças, e adulto, e vê que isso faz parte. Que ao longo de uma noite você tem identificação da atividade cortical, e de uma hora para outra aparece uma fase do sono em que o córtex agora desincroniza, semelhante à vigília, o movimento ocular, né, e, né, a atonia muscular. Então, esse achado um achado muito importante. Aí eles chamaram de sono REM. Porque, na verdade, eles mostraram que o sono não é um fenômeno homogêneo. Na verdade, durante uma noite, a gente tem uns ritmos de sono de ondas lentas, sono REM, ondas lentas, sono REM, ondas lentas, sono REM. E esse, né, outro colega aqui, que era jovem, né, publica um trabalho que, posteriormente, o Arselinski relata que, na verdade, o Dennett roubou. Eu não sei o quanto isso é verdade, mas o Arselinski diz que ele fez roubar os dados, porque quem fez o trabalho foi o Arselinski, né? E o Dennett, na época, era estudante de medicina e fazia estágio lá com o Wagner, né? E o que ele mostrou foi que, esse é o trabalho do Arselinski, e o que o Dennett mostrou é que se eu acordar uma pessoa, um adulto, claro, durante o sono de ondas lentas, e perguntar, você está sonhando? E o que é que você estava sonhando? Somente em torno de 5% das pessoas relatavam, dizendo que estavam sonhando. E quando ele acordava, se a pessoa estava no sono REM, 95% das pessoas diziam que sonhavam. E as características dos sonhos de durante o sono de ondas lentas e durante o sono REM era diferente. Durante o sono de ondas lentas, os relatos tinham, né, uma característica muito mais de algo, né, lógico, muito mais próximo da realidade. Enquanto, durante o sono REM, os relatos dos sonhos eram muito mais, né, ilógicos, não tinha lógica nem temporal, nem espacial. É como se eu estivesse sonhando, né, que estou em Natal, passeando em Ponta Negra, tem o Morro do Careca, do lado do Morro do Careca tem a Torre Eiffel, ou seja, dois grandes,
né, monumentos turísticos do mundo que eu conheço, mas que são totalmente, espacialmente, tão deslocados um do outro. E encontro um grande amigo de infância, que ele ainda tem as características de criança, mas ele é adulto. Ele fala aí para mim, a loja é como se ele fosse um adulto. Então, não tem a lógica nem temporal e nem espacial. Então, daqui, essa é a primeira, né, evidência, né, que você começa a juntar de uma forma mais precisa a questão do relato dos sonhos com a neurobiologia, que é, olha, parece que são coisas diferentes. E a grande questão que vem é, bem, olha, eu tenho uma situação, que é o quê? Durante o sono REM, eu tenho uma dessincronização cortical. Então, quem é que está dessincronizando esse córtex? Porque durante a vigília, a gente sabe que é lá a formação reticular, mas a formação reticular está sendo ativada pelos estímulos sensoriais. E a grande questão é, como é que eu ativo isso? Por enquanto não se sabia. E aí ficou, né, nesse olhar, nesse diagrama que a gente tem aí dos tipos, dos estágios, do sono, que eu tenho uma vigília de olhos fechados, notificação, o estágio N1, que é a transição, o estágio N2, né, que tem essas ondas pontiagudas, que são chamadas complexo K, K em homenagem ao Nathaniel Gleitman. Tem os fusos, esses fusos implicam que são funções de reativação tálamo-córtex várias vezes, tem a ver, inclusive, com formação de memória. Esse sono, essas ondas grandes de alta amplitude muito lenta, que a gente chama de estágio N3, ou sono de ondas lentas, propriamente dito, e o estágio de sono REM, em que eu tenho um movimento rápido dos olhos, com uma atividade elétrica cortical dessincronizada, com essas ondas que eu chamo de ondas dente de serra, principalmente caracterizada na região frontal e central. Se vocês olharem nesse diagrama, aqui eu tenho a parte, né, que está aqui, ó, mais frontal, né, que é frontal direita e esquerda, central direita e esquerda, e aqui occipital, certo? Então, essa aqui é a região mais anterior e a região mais posterior do córtex. Se vocês olharem para estes fenômenos que marcam o sono em si, o complexo K, fuso, essas ondas lentas, essas ondas dente de serra, elas são proeminentes nas regiões frontais e centrais. Veja que na região occipital quase não muda muita coisa. Olha, se esses fenômenos eletrofisiológicos ocorrem mais nestas regiões, que estão muito mais envolvidas em tomada de decisão, em pensamento e tal, etc., então já ficou pensando que talvez isso tivesse alguma coisa, né, relacionada com esse fenômeno onírico que são os sonhos. E aí a gente tem esse padrão, né, que é na primeira metade, a gente tem muito mais sono de ondas lentas, enquanto na segunda metade a gente tem muito mais episódios de sono REM. Então, ao longo de uma noite, a gente tem várias coisas acontecendo. Então, isso é que e aqui a gente tende a lembrar mais quando os sonhos ocorrem aqui nessas fases do sono REM. Muitas vezes as pessoas dizem, eu não lembro do sono. Geralmente porque se você acorda aqui, a probabilidade nesta fase é mínima de você ter um sonho aqui, mas aqui é muito. Certa vez, né, um repórter teve aqui em Natal, na época, para avaliar lá, fazer uma reportagem sobre as pesquisas nossas, junto minha e com o professor Siddhartha, e aí ele disse que não sonhava. E uma das coisas que a gente fez foi, quer testar? Se a gente botar você dormir e acordar você durante o sono REM, é quase que 100% de chance de você relatar os sonhos. E ele aceitou o desafio. Né? Claro que nós sabíamos que nós podíamos perder, mas a probabilidade era muito pequena, de acordar ele nessa fase. Ele dormiu bem com os eletrodos, tudo direitinho. E nesse último episódio dele aqui de sono, estava já depois de meia hora de sono REM,
puf, vamos lá e acordamos ele, né, ele acordou, né, fez um relato de sonhos gigantesco, cheio de coisas malucas e interessantes, que ainda hoje, né, ele disse que desde esse dia ele sonha todos os dias. E eu disse, não, na verdade você sonhava, você não fazia, era lembrar dos seus sonhos. Então a gente vê muito, né, esse aspecto, né? E aí, né, dois pesquisadores, né, dois psicólogos, né, um psicólogo, um que se considera psicanalista, né, que são esses, né, o Foucault, do Canadá, e o Soms, da África do Sul, né, atualmente na cidade do Cabo, né, eles começaram a estudar muito, né, sonhos. E o Foucault foi um dos caras principais a fazer o primeiro a montar, né, sonhário, que as pessoas começassem a escrever o que elas sonham ao longo. Então, o que o Foucault fez foi montar, né, um banco de dados, né, mesmo agora na época da internet eles têm esses bancos de dados, as pessoas botaram os relatos e com isso se tentar estudar esses relatos no sentido de tentar buscar uma compreensão sobre o que é, né, esses. Isso aqui é um dos trabalhos, né, do Foucault, né, que aqui ele está estudando, né, que é basicamente, né, uma coisa para estimular a lembrar dos sonhos, né, noturno, com despertar de crianças, aqui no caso, durante o sono REM. E aí ele utilizou crianças, né, que tinham, era considerada, entre aspas, normal e que tinham alguns distúrbios emocionais. Ele queria ver se existia, né, diferença. Né? E o que ele vai relatar é que, para essas crianças, né, os relatos dos sonhos tinham muita coisa a ver com a vida deles, do dia anterior, né, que tinha acontecido no dia anterior, né, e que tinha algumas influências, né, das questões emocionais. Diga. Tem algum estudo já relacionando essa tentativa de fazer as pessoas relembrarem mais dos sonhos como um tratamento para alguma doença psiquiátrica, alguma coisa assim? A pessoa, por exemplo, talvez ela eu imagino que uma pessoa que nunca lembra dos sonhos pode ser uma pessoa meio mais triste de algum problema. Pode ser. A pergunta dele aqui é se existe, né, uma orientação, uma estratégia terapêutica de você estimular as pessoas a fazerem sonhar, para, inclusive, se autoconhecer. Nesse aspecto assim, de autoconhecimento, isso é sugerido, mas não tem nada assim tecnicamente elaborado no sentido para determinadas doenças. O que se tem visto, em termos de estudos epidemiológicos, é que as pessoas que relatam menos sonhos tendem a ser mais introvertidos, mais depressivos, mais fechados. Enquanto que as pessoas que, né, relatam mais os sonhos, que lembram mais os sonhos, que têm mais sonhos bizarros, são as pessoas mais abertas, mais extrovertidas. E tem algumas evidências, mas ainda sem sistematização, né, de que quando você colocar em situação mais de situação positiva, você tende a sonhar mais coisas muito mais bizarras ainda. Essa é uma das coisas, inclusive, que a gente tem que ir elaborando um projeto para tentar ver a possibilidade de investigar isso, que não é tão simples assim. Esses estudos avaliaram qual é a possível causa e qual a consequência, porque provavelmente eu imagino que a causa seja o comportamento em si, talvez essas pessoas mais extrovertidas sonhem mais, mas pode ser o contrário também, pessoas que sonham mais são mais extrovertidas. Isso é uma coisa que provavelmente as duas coisas ocorrem, né? Uma em relação à outra. Né? Na psicanálise é um pouco o que se faz, em termos, né, terapêuticos, é você utilizar o conteúdo dos sonhos e entender os sonhos para você se entender. Entendeu? E aí sim você consegue crescer mais. Porque se você, para estimular, por exemplo, você lembrar dos seus sonhos, você precisa, né, ou faz um sonhário, ou faz sessões para tentar relembrar os sonhos. Se você
pegar e acordar cedo, logo após, imediatamente, acordou, e forçosamente você acorda e está do seu lado, ou um gravador, ou um lápis com um papel, para você escrever ou você digitar até que você sonhou. Você vai fazer o quê? Vai escrever coisas assim boba, sem ter o conteúdo do sonho completo. A maioria das pessoas que fazem isso, ao longo do dia, ela começa a lembrar mais fragmentos dos sonhos. Então, isso pode ser que seja uma das possibilidades de ajudar as pessoas a se entenderem, né, se elas fazem isso constantemente. Mas esses dois, né, que estudaram muito sonhos, e aí o Foucault e o Santos, você quer um livro dele recente, né, o Marco, ele estuda muito, né, então ele vem, inclusive, propor, de uma forma muito precisa, a utilização dos sonhos como estratégia, né, de entender a si mesmo e também ter uma vida, né, feliz. Né? Este livro dele, né, que é a Primavera, é o tempo, né, escondida, no sentido de que se você relata mais, entende mais o que você está sonhando, você se descobre mais. Semelhante ao que muita gente hoje propõe, já havia essa proposição lá nos anos 60, né, e 70, e agora volta com muita força, a proposição de usar psicodélicos, que são drogas que fazem dissociação mental, sem dar, né, dependência, como LSD, ketamina, tal, etc., como uma estratégia para terapêutica coadjuvante, né, a depressão, dependência química. O que ocorre? O que o psicodélico vai fazer é uma dissociação mental e você vai entrar num estado, né, de transe bem maluco. Aí cada um tem lá o seu estado, que dura pouco tempo e pronto. Aí depois, né, você passa a ter uma sensação de um bem-estar muito grande. E sem ter nenhuma vontade de usar novamente aquilo, apenas será assim, vai me ajudar de novo. Mas o bem-estar que a pessoa faz por causa disso, né, é uma coisa, né, impressionante. Né, porque hoje, né, tem toda uma parte da psiquiatria, né, sugerindo, né, fazer isso. O pessoal aqui, em Natal, no Instituto do Cérebro, com alguns psiquiatras em Natal, tem inclusive trabalhado com a ayahuasca, né, no sentido de usá-la, né, para promover a dissociação e melhora o quadro, né, do paciente com depressão. Mas tudo isso aqui nos anos 70, 80, 90 acontecendo, e aí tem esse cidadão, né, que é o Alan Robson, né, lá nos anos 70, né, ele é quem propõe esse modelo que a gente chama de interação recíproca. O Alan Robson, todo o grupo de pesquisa dele, lá do Laboratório de Neurobiologia da Universidade de Harvard, Faculdade de Medicina, ele vai mapear os neurônios do tronco cerebral que têm uma relação com o sono REM. E aí é que ele vai, né, descrever que existem neurônios que ele vai chamar de neurônios REM-on e neurônios REM-off. Quem são esses neurônios REM-off? É que eles estão ativos durante a vigília, e esses neurônios que são ativos durante a vigília, eles desincronizam o córtex, certo? Mas durante o sono REM, eles estão inativos. Não tem sinal nenhum. Eu, com o eletrodo lá, não vejo disparo de potenciais de ação. Enquanto que esses neurônios aqui estão lá no mesencéfalo, lá no núcleo, pedúnculo contínuo, né, no núcleo lateral, né, dorsal tegmentar, né, são neurônios colinéticos, eles só disparam o potencial de ação durante a fase de sono REM. Durante a vigília, eles estão mudos. E o que ele descobriu é que existem conexões recíprocas entre esses dois conjuntos de neurônios. Então, durante a vigília, eu estou desincronizando o córtex, estou inibindo estes neurônios, então não estou em sono REM.
o REM-OFF, ele vai inibir o REM-ON, certo? Isso. Mas, você não falou, eles fizeram a investigação com os eletrodos e os REM-OFF estavam sem atividade durante o sono REM? Durante o sono REM, o REM-OFF não tem atividade. Então, para que ele vai inibir? Não, está inibido durante a vigília. Certo? Está direito? Durante a vigília. Aí você dorme. Entra em sono de ondas lentas. Quando você entra em sono de ondas lentas, esses neurônios aqui perdem a sua atividade. Como eles perdem a atividade, eles deixam de inibir isso. Aí eles começam a ficar ativos. Aí eles ficam ativos, desincronizam o córtex. Só que eles desincronizam o córtex, mas eles também começam a ativar esses neurônios. Só que é uma ativação pequena para esses neurônios, e aí esses neurônios inibem ele mesmo. Então, por isso que o REM começa e o próprio REM se autodestrói. Porque ele estimula quem vai inibir. Aí fica nesse ciclo. Então, ao longo, né, de uma noite, vai acontecer vários ciclos de sono REM. Então, aqui, né, ativou o sono REM, o próprio sono REM inibe ele mesmo, aí voltou a ter novo sono REM e assim sucessivamente. A gente vai ter vários episódios. E o que o Hobson, né, consegue mostrar é que essa ativação do sono REM é puramente desses neurônios colinérgicos. E aí o que o Hobson vai propor, né, é que, na verdade, né, a desincronização cortical é puramente por causa dessa interação aqui, e que não tem nada a ver com consciência, com cognição, nem nada. Então, os sonhos em si, e a atividade onírica, é uma meta-atividade, é um resultante de uma meta-atividade aleatória que ocorre no corpo. Por isso que o sonho não faz sentido nenhum, não tem lógica nenhuma, e não serve para nada. Então, tem artigos, no final do século passado, início desse século, quando estava se fazendo a comemoração dos 100 anos, né, do lançamento, né, da interpretação dos sonhos, do Freud, né, enquanto que o Somos defendia, né, o Freud, né, como se considerando neuropsicanalista, o Hobson, né, era totalmente oposto. Né? Então, enquanto que ele queria dizer, sim, que os sonhos têm validade, têm significado, o Hobson dizia assim, só se for quando você está dormindo. Que, na verdade, não serve para nada. Então, era uma questão de uma polêmica, né, bastante forte. Né? Então, o Hobson, ele era uma pessoa muito polemista mesmo, ele faleceu este ano, né? Este ano, desculpa, o ano passado, e ele brigava muito. Mas, nos últimos anos, o Hobson voltou atrás e voltou a achar que, não, os sonhos também devem ter alguma validade. Mas até os anos 70, 80, 90, era essa polêmica. E, inclusive, a boa parte dos pesquisadores que, nessa época, nos anos 90, queriam estudar neurobiologia de sonhos, né, acusavam o Hobson de ter traído a neurociência. Por quê? Porque você tinha, nos anos 60, duas linhas de investigação sobre sonhos. Uma linha mais neurobiológica, tentando buscar o aspecto mais neurobiológico, uma outra mais comportamental, tentando investigar, né, a questão mais do significado dos sonhos em si. E ambas as pesquisas eram financiadas. Com os trabalhos do Alan Hobson, no início dos anos 70, e com a proposição da ideia dele de que os sonhos não servem para nada, é puramente, né, uma resposta de uma hiperativação cortical aleatória, né, todo o direcionamento do governo americano para a pesquisa de sonho, né, não foi mais para a parte comportamental, e sim só para a parte neuroquímica. A palavra sonho em si ficou quase um tabu dentro da neurociência. Você ia estudar a neuroquímica do sono REM, né, e não se falava mais de sonho. Poucas pessoas, né, falavam de sonhos, né, nessa época. E aqui a gente tem, né, uma síntese, né, do que a gente tem em termos de que ocorre,
né, nessas atividades. Né? Então, aqui nessa tabela, a gente tem nessa coluna o estado comportamental, aqui a vigília, aqui o sono não REM e o sono REM. Então, em termos comportamentais, aqui eu vou ter, por exemplo, as consequências cognitivas. Né? Então, durante a vigília, o que é que eu tenho? Eu estou adquirindo informação. Eu estou pegando, o meu sistema sensorial está ativo, então eu estou adquirindo informação. Durante o sono não REM, ideia de que você tem essas informações que você adquiriu ao longo do tempo, você vai estar fazendo um processo para tentar fazer tipo uma filtragem, interagindo essas informações uma com a outra. E durante o sono REM, você já tem uma integração das informações, uma construção a partir das informações adquiridas durante a vigília. Então, você adquire durante a vigília, você faz uma filtragem durante o sono de ondas lentas e durante o sono REM você sintetiza essa informação. Quando a gente vai falar das questões da experiência consciente, do estado da consciência em si, a gente tem, durante a vigília, uma consciência que é vívida, como está acontecendo agora com a gente, mas ela é gerada externamente. A minha consciência é o mundo externo. Durante o sono não REM, ela é quase ausente, nula. Porque quando eu acordo lá, o que você está pensando, o que tira na sua cabeça? Nada. Raramente ele vai falar do sonhar. Já durante o sono REM, ela é muito vívida, ela é muito rica, os sonhos, os relatos oníricos são muito ricos. Mas eles são gerados internamente, não externamente. Quando a gente fala dos pensamentos, agora na vigília, não são um pensamento lógico, progressivo, tem uma sequência temporal. Aqui, ele é lógico, mas ele é fragmentado. Enquanto que no sono REM, ele é ilógico, ele é totalmente bizarro, não tem lógica nem temporal, nem espacial. Em termos de movimento, na vigília a gente tem movimento voluntário, durante o sono não REM, ele ocorre episodicamente, e durante o sono REM, ele é inibido. A gente só elabora o movimento, mas ele é inibido. Aqui são os registros das atividades elétricas que a gente já viu em outras aulas. E aí, por muito tempo, nós tivemos muita dificuldade de estudar a imagem durante o sono. Por quê? Porque a gente acorda facilmente se a gente mexe. Mas com as novas máquinas de ressonância, ressonância magnética funcional, que fazem menos barulho, foi possível. Então, isso aqui é uma síntese de trabalhos em que foram feitos registros de ressonância magnética durante a vigília, durante o sono, e aqui no caso específico, durante o sono REM. E aí o que eu comparo qual é a área do cérebro que está mais ou menos ativada, ou com ativação semelhante, durante a vigília e durante o sono REM. Porque durante o sono REM eu sei que o córtex está desincronizado, mas e as áreas subcorticais? Como é que elas estão? Para fazer esse tipo de experimento, o que você faz? Você constrói uma máquina de ressonância, de madeira e papelão, primeiro, só o formato, e treina a pessoa a dormir ali dentro. Depois que treina, a pessoa aprende a dormir, se acostuma a dormir ali dentro, aí é que ele vai para a máquina real. Tem um grande pesquisador francês, que esteve aqui recentemente, em 2020, em que ele estuda criança, ele faz ressonância com criança para estudar aprendizagem. Sabe qual a estratégia que ele usa? Ele também tem as máquinas de ressonância de brinquedo e diz para a criançada de 3 até 10 anos de idade que aquilo é uma nave espacial e que é um treinamento para eles serem astronautas. Então, imagina que a criança não adora, e aí a criança aprende e fica lá fazendo experimento, aprendendo matemática dentro de uma máquina de ressonância. São as estratégias que a gente faz para fazer pesquisa.
Então, nesse experimento aqui, você vai comparar. Então, assim, o que está aqui em mais escuro é que o grau de atividade durante a vigília e durante o sono REM, não é sonho, estamos falando só do sono REM, é igual. E se está mais claro, é porque durante o sono REM está menos ativo. Então, o que a gente observa é que aqui, ó, na região lá da ponte, que é onde estão neurônios que dessintonizam o córtex, tanto durante a vigília como durante o sono REM está ativo. É a região do hipocampo, que é a região de formação de memória, está ativa tanto durante o sono, durante a vigília, como durante o sono REM. Olha, amígdala, também avaliação de medo, de emoção, né? Aqui nessa região do cingulado anterior. Mas o que destaca é isso aqui, ó, o prosencéfalo dorsolateral, que é a região fundamental para a tomada de decisão. Então, isto é uma explicação, né, que justifica a gente, né, não conseguir tomar as decisões durante o sono. Né? E esta região aqui, posterior, o cingulado posterior, ela está muito relacionada com a integração da percepção do corpo e do espaço, que provavelmente faz com que a gente perca essa noção da lógica espacial, né, durante o sono. No caso, a área da tomada de decisões, ela está ativada ou desativada? Está desativada durante o sono, REM. Aí, se meu sonho lúcido, ela passa a estar ativada? Já a gente chega lá. A hora de tentar trocar, né? Tá trocado. E aí, uma outra coisa também que foi feita, foi a tentativa de olhar como é que os circuitos neurais que estão envolvidos. Então, o que a gente tem? Aqui eu tenho um conjunto de circuitos que vão, né, para o córtex e para as áreas límbicas, certo? Então, aqui são os circuitos que vão para a região, né, pré-frontal. E aqui para o núcleo accumbens, que é o núcleo central do sistema límbico. E eu tenho aqui os diversos tipos, né, de neurotransmissores, são circuitos ascendentes, né, que aqui no caso, para o córtex, eu tenho glutamato, noradrenalina, acetilcolina e dopamina. Aqui também eu tenho, né, atividade. Quando eu entro em sono de ondas lentas, todos eles caem para o sistema límbico, quando eu comparo, por exemplo, com o sistema, quando ele estava em vigília. Agora, o que a gente observa aqui é uma diferença, né, bastante grande quando a gente compara o sistema dopaminérgico. Enquanto o sistema, né, mesocortical, né, dopaminérgico, ele reduz, comparado com a vigília, o sistema mesolímbico dopaminérgico, ele está ativado, ele está mais alto do que durante a vigília. E isso, né, parece com que... Vocês lembram de alguma coisa? Uma condição em que eu tenho mais atividade dopaminérgica do sistema mesolímbico e reduz o mesocortical? Mania? Psicose, esquizofrenia. A psicose da esquizofrenia, em parte, você reduz o mesocortical e aumenta, né, o mesolímbico. É por isso que você bloqueia, né, o sistema dopaminérgico para sair da psicose, né, de um paciente esquizofrênico ou outras esquizofrenias. Então, né, a gente pode dizer, né, que, na verdade, nós temos algumas coisas, né? Durante o sonho, nós temos alucinações, porque são imagens criadas mentalmente, certo? Gerada internamente. Isso é alucinação. Tá? A neuroquímica, aumento de dopamina. Uma hipofunção do pré-frontal. Ou seja, tudo mostra, tudo indica de que todos vocês são esquizofrênicos quando dormem e entram em sono REM.
A diferença é que a gente está com a musculatura em atonia, não tem problema nenhum. Né? A atividade do occipital, ele, o sono dele ficava parecido ali, em todas as partes do sono e na vigia fechada, ficava parecido, certo? Mas então, como a gente tem essa questão das alucinações visuais, enfim, viu uma experiência perceptual? Ela não é gerada pela ativação do córtex visual, certo? Primário, né? Porque ela não é um estímulo sensorial, ela é como na alucinação. Então, né, isso fez, né, a gente dizer, Morfeu é esquizofrênico. Morfeu é o deus do sonho. Né? Então, Morfeu é esquizofrênico. Né? E eu passei alguns anos, né, dando conferências, né, que o título era essa, Morfeu é esquizofrênico. E aí sempre a gente vai encontrando coisas mais na frente, e aí acabou me levando, é mesmo esquizofrênico? Né? E aí veio algo, né, que não é bem, mostra que não é bem assim. O que ele já comentou, que são sonhos lúcidos. No início do século XX, um aluno meu, né, aqui da universidade, fez iniciação científica comigo, terminou a graduação, né, e eu sugeri que ele fosse fazer pós-graduação, fosse fazer mestrado lá na Unifesp, lá no Instituto do Sono, em São Paulo, né, até para vivenciar, né, um centro mais importante, com um maior número de pesquisadores. Né. Esse pesquisador, esse garoto, na época, era brilhante, né, e ele foi. Fez o mestrado em 2 anos, mas aí voltou para cá, né, para Natal, para fazer o doutorado aqui, já que na época a gente estava iniciando o Instituto do Cérebro, que na época ainda era, chamava Instituto de Neurociência. E ele chegou com essa ideia maluca de trabalhar com sonho lúcido. Né? Então, o Sérgio Arturo, ele nos apresentou, né, essa concepção, essa ideia do sonho lúcido, e propôs, né, um desafio para mim, Universidade Ribeiro, de fazer um doutorado com sonho lúcido. Se fosse para qualquer pessoa normal, né, que vivesse num mundo que tivesse temperatura, pressão, umidade, regulado pelo mercado, eu dizia não. Mas era ele que controlava. Ele não tinha, né, nenhuma preocupação financeira, nem tinha, né, motivos para estar buscando, né, emprego, para terminar o doutorado rápido, para terminar o doutorado com publicações 1000. Para ele tinha liberdade, né, tranquila para fazer isso. Ele era como um grande artista lá do início do século passado. E nós topamos, né, e aí a gente foi estudar, né, os sonhos lúcidos, e descobrimos várias coisas. Então, o sonho lúcido ele começa a ser discutido nos anos 80, né, pelo Labege, né, e o Labege, que é o primeiro cara a fazer esse trabalho sobre o sonho lúcido, ele vai desenvolver uma técnica, porque, na verdade, a descrição sobre o sonho lúcido é de muito tempo. Né? E é o quê? É um sonho em que você sabe que você está sonhando. Em algumas condições, você toma, né, decisões dentro dos sonhos. Mas a grande questão, sempre que teve por trás do sonho lúcido, era porque era puramente relato. Então, era muito mais parecido, mais como anedota, do que como algo, um evento, um fenômeno real. Para alguns, falar de sonho lúcido era que nem falar de fantasma. A pessoa relata, mas ninguém vê. Mas o Labege, né, faz, né, uma coisa muito espetacular. O Labege diz, olha, existem 2 tipos, né, de músculo estriado esquelético, que são músculos voluntários, que estão sob controle voluntário, que não estão inibidos durante o sono REM, que é a musculatura respiratória
A gente continua respirando. E a musculatura dos olhos, que a gente tem, inclusive, um movimento ocular. Então, o LaBège, né, monta essa estratégia. Então, isso aqui, neste gráfico aqui, a gente tem um registro do eletroencefalograma. Veja que aqui o indivíduo está acordado, aqui, ó, desincronizado, o córtex. Aqui a atividade muscular, o registro da atividade muscular, que é muito ativo o músculo. E aqui eu peço para o indivíduo a mexer os olhos 3 vezes para a direita e para a esquerda, contar 12 segundos mentalmente, mexer de novo, estimar 10 segundos e mexer de novo. Veja que contar 1, 2, 3, 4. Estimar é eu esperar que achar quanto tempo tem. Certo? Então, um é como se eu estivesse fazendo intervalos de tempo. E o outro eu estou estimando o tempo. Então, são 2 estratégias comportamentais que dependem de tomada de decisão. Eu faço isso voluntário. E aí o LaBège mostra, olha, é assim que você faz. Então, eu quero que você faça isso quando você tiver o sonho lúcido. Então, você vai me dizer que está tendo um sonho lúcido, mexendo os seus olhos. E aqui está o registro, claro que esse aqui é o registro mais bonito de todos que o LaBège fez, né? Claro, foi o doutorado dele, né? Que aqui, durante o sono REM, o indivíduo entra em sonho lúcido, ele faz, aqui, ó, contou os 10 segundos, faz, estimou os 10 segundos, né? E aqui, ó, tonia muscular. Ele estava em sono REM. E o sujeito acorda, ele desperta logo depois da pessoa, e a pessoa, a primeira coisa que ela diz, eu fiz o sinal, você ouviu? E o que o Sérgio Arturo nos trouxe foi, vamos fazer isso, vamos estudar por que é que esse fenômeno ocorre. Aqui é um outro registro, né, de sonho lúcido, né, de outros sujeitos, tanto de cima como embaixo. Né? Isso aqui é um registro de sonho lúcido de um jovem que era narcoléptico. Então, a narcolepsia, ele tem um ataque de sono REM. Então, ele tem, né, sono REM durante o dia, inclusive. E aí, então, é fácil de você tentar ver se o indivíduo tem sonho lúcido nesse período. Então, aí a gente chega nessa fase do sonho lúcido e agora, né, durante essa época toda, a gente tem estudado o sonho lúcido. Eu e o Sérgio, a gente fez essa publicação, que foi uma avaliação na época, né, nesta revista, que é o Medical Hypothesis, tentando fazer uma síntese, né, sobre o que se conhecia até o momento de neurobiologia e clínica, implicações clínicas do sonho lúcido, e propondo alguns conceitos, algumas ideias e hipóteses sobre a funcionalidade do sonho lúcido. Então, aqui isso é uma questão de olhar as 2 coisas. Estou comparando o estado de psicose, né, com o estado do sonho lúcido. O título desse trabalho, né, quando a gente enviou para a revista a primeira vez, era exatamente Morfeu é esquizofrênico? Uma interrogação. Né? Mas os revisores, né, e o editor da revista disse que esse título estava muito poético, né? E aí o Sérgio não quis brigar com os editores, né, para publicar, preferiu, né, fazer uma outra modificação. Eu gostaria de ter continuado com o título poético. Mas, então aqui eu tenho uma questão conceitual. Durante a psicose, o sonho está acontecendo durante a vigília. Durante o sonho lúcido, é como se a vigília entrasse no sonho. A questão farmacológica, né, ou fenomenológica, desculpa, a psicose é um estado patológico, né, e o sonho lúcido é um estado fisiológico. Né? Em termos de neurobiologia, aqui existe uma hipofrontalidade generalizada na psicose, e aqui, no sonho lúcido, a gente propõe que essa hipofrontalidade ela é localizada, né, na região, né, dorsolateral. Então, em pouco, que era isso que a gente queria, né, estudar, né? E aí a gente vê, né, vai estudar como é a atividade, tanto do cérebro como um todo,
em várias regiões, e na região frontal, né, em várias situações, né, dos sonhos lúcidos e da vigília. Né? Basicamente, um dos trabalhos que foi muito interessante desse grupo do próprio Alan Robson, o Alan Robson passa a entrar e estudar o sonho lúcido, né, e que ele vai falar que isso é um estado de consciência em que eu tenho, né, algo bastante interessante, que é, né, relações de informações semelhantes à vigília, né, e também de sonhos. Aqui são os estados, né, de atividade elétrica, atividade muscular, aqui na vigília, aqui durante o sono, né, lúcido e o sono REM. Né? Uma das coisas que a gente vê muito claramente é que, se eu for ver aqui a amplitude dos movimentos oculares, né, ela é intermediária entre as duas coisas. Essa amplitude do próprio movimento ocular durante o sono lúcido, né, porque durante o sono REM, né, é uma resposta automática, né, durante a vigília é uma resposta voluntária, e durante o sonho lúcido é como as duas coisas. Essa proposição, né, do grupo Robson. A gente vem estudando, né, inclusive estudando no aspecto, né, eletrocefalográfico dos indivíduos que têm sonho lúcido, e mostrando um pouco, né, o que a gente tem de diferença, né, em termos neurobiológicos, a partir das atividades elétricas. E aqui o que eu queria chamar a atenção, aqui é o que a gente teria, né, a amplitude, né, do gama, que é a atividade mais rápida, a atividade elétrica, né? Se eu olhar diversas áreas, comparando, aqui seria a vigília, né? Aqui seria, né, a sono REM. Aqui o que a gente faz é assim, eu tenho a atividade elétrica muito rápida e a atividade elétrica mais lenta, né? Que seria gama, né, e aqui, né, teta. E eu faço uma relação de fase entre as duas coisas. A gente vê que você tem esse padrão e esse padrão aqui durante o sono REM. Se eu fizer um recorte exclusivamente da fase do sono REM em que o indivíduo está tendo sonho lúcido, né, a gente vê um padrão desse jeito, muito mais semelhante à vigília do que semelhante durante o sono REM. Claro que isso não é tão simples. Eu acho que o Sérgio Arturo deve ter feito durante o seu doutorado uns 100 polissonografia, e deve ter tido entre 10 a 11 pessoas que tiveram sonho lúcido. Porque uma coisa é a pessoa dizer que tem sonho lúcido, né, mas comum eu levar para o laboratório, e ela ter o sonho lúcido dentro do laboratório na noite em que eu estou fazendo o registro. Recentemente, a gente então passou, né, a olhar, né, o fenômeno do sonho, não só si, mas o sonho em termos também dos significados. Né? Então, veja que aqui a gente já tem um grupo, né, mais eclético de membros desse trabalho. Aqui, na verdade, somos nós, aqui de Natal, juntamente com o pessoal lá da Universidade do Cabo, né, que é o Maxão. Né? Então, na verdade, Cidata, Marco e eu, né, tivemos o privilégio de ter esse aluno, né, o Joshua, que hoje está na Alemanha. Ele fez graduação em psicologia lá na África do Sul e fez, né, durante a graduação dele, o estágio, né, com Marco. Né? E aí ele tinha, né, que era juntamente com o trabalho dessa pesquisadora aqui, também da África do Sul, um conjunto de dados e relatos de sonho. Então, o que a gente foi fazer foi pegar, além desse trabalho que fizemos também outros, mais especificamente, olhar o seguinte: a Natália, né, Natália Mota, que é psiquiatra, hoje é professora de psiquiatria lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi aluna nossa aqui, eu fiz medicina aqui em Natal, né, eu orientei a TCC dela, depois ela fez o mestrado e doutorado com Siddhartha, né? E então, ela, no doutorado dela, ela tinha feito já residência em psiquiatria, e a grande preocupação que ela tinha, que todo psiquiatra tem,
é fazer o diagnóstico diferencial, principalmente precoce, em pacientes com desordem bipolar. Porque o tratamento da psicose, né, do bipolar é totalmente diferente do esquizofrênico. O tratamento de manutenção crônica é totalmente diferente. E o bipolar responde muito bem ao lítio, né, e algumas outras drogas que o esquizofrênico não. O esquizofrênico ele é mais fácil de você fazer o diagnóstico, o bipolar nem tanto. E às vezes é um esquizofrênico meio confuso, e você fica arrastando, tratando ele com antipsicótico durante 10, 15 anos, até você fazer o diagnóstico de bipolar, o paciente já sofreu muito. Então, uma das coisas que se busca é isso, como eu faço esse diagnóstico. E aí a Natália, em discussões, né, lá no Instituto do Cérebro, com vários pesquisadores, e aí em especial com o professor Copelli, lá da Universidade Federal de Pernambuco, começaram, por que não a gente estudar, né, tecnicamente, de uma forma, né, mais quantitativa e qualitativa, mais numericamente, o discurso, os relatos verbais dos pacientes. E aí, né, o que a Natália fez, esse sistema, né, um modelo de grafos, onde você utiliza diversas palavras e monta uma sequência e uma lógica. E o quanto isso ele é mais fechado, porque tem uma lógica no paciente que não é psicótico, e ela conseguiu diferenciar o padrão do esquizofrênico, do depressivo e do bipolar. Esse trabalho, inclusive, da Natália recebeu vários prêmios, né, internacionais, porque foi muito bem recebido. E uma das coisas que nós fizemos foi, então, por que não estudar, tentar fazer o estudo que o Dennett fez lá, na época dos anos 50, que o Asterix disse que foi um roubo que o Dennett fez, né, dos dados dele, em vez de simplesmente perguntar como é que é o sono e fazer uma interpretação, o sono durante o sono REM, ele é lógico, ele é ilógico temporalmente, durante o sono de ondas lentas ele é mais lógico, por que não utilizar essa ferramenta? Então, na verdade, o que a gente viu foi fazer uma comparação entre os relatos de sonhos durante o sono REM e durante o sono não REM, a partir da análise de gráficos. E a gente mostrou que existe uma diferença estrutural muito grande. E volta para aquela situação. Durante o sono REM, os relatos de sonhos nos gráficos parecem muito mais com os relatos dos esquizofrênicos. E não, por exemplo, como quem tem mania, como quem tem depressão. Isso foi uma das coisas que a gente mostrou recente. Então, aí a gente tem essas três coisas, né? O sono REM tem uma ativação cortical, né? Por circuito do tronco cerebral. Os sonhos é uma atividade onírica, né? E aleatória, sem significado, que será proposta, né, do Alan Hawthorne, né? Mas aí o sono lúcido seria a fase intermediária. Então, o que significa que isso aqui nós diríamos que isso aqui ocorre porque eu não tenho atividade do pré-frontal, lateral. E o sono lúcido eu tenho, né, uma volta de uma ativação dessa área. Isso justificaria, então, por que a gente desperta muito fácil durante o sonho lúcido. Porque, na verdade, eu estou com o pré-frontal já semi-ativado e facilmente eu entro durante... Para quem tem mais interesse, como sugestão de leitura, existe nessa revisão, né, que ela é escrita, né, por três grandes pesquisadores, né, o Dressler, também é outro pesquisador da Alemanha que trabalha muito com o sonho lúcido, né, juntamente com o Sérgio, né, do Benjamin Martin, né, que é lá dos Estados Unidos, e o que eles, né, fazem aí é uma revisão. O que é que nós sabemos hoje, né, sobre o sono lúcido em termos cognitivos? É uma revisão muito interessante, sugiro muito a leitura dele. Há também um livro, que é uma coleção de artigos publicados na Frontier, né, que o título é esse, né,
o que é os sonhos, né, os aspectos evolucionários, neurobiológicos, psicopatológicos, inclusive com a perspectiva de St. Louis, né, que foram organizados pelo Sérgio Arturo, né, daqui do Estudo do Cérebro, a Cátia Almondes, que é professora aqui da psicologia, né, da USP, né, e um outro pesquisador, né, que agora eu esqueci aqui o nome. E esse trabalho ele tem diversas coisas, desde a parte metodológica, técnicas de induzir sonho lúcido, tal, e etc. E como sugestão, né, para quem tem interesse em sonhos, eu abri, né, falando dos desejos lá, né, do Martin Luther King, né? Depois eu falei do grande livro do Freud, que é um espetáculo, né? E não poderia finalizar, né, com este livro, né? O livro O Oráculo da Noite, ele é uma síntese dessas duas coisas. O Siddhartha, ele propõe neste livro que o sonho dele é um desejo, não tão um desejo como alguns psicanalistas colocam, né, mas é porque o sonho, a atividade onírica, não todas, né, mas em parte, né, o que ocorre em termos de atividade neural é como se eu estivesse fazendo uma simulação offline. Então, eu estou simulando situações de prazer, de risco, no sentido de me preparar para o futuro, no sentido de me antecipar a novos eventos. E isso faz parte, né, do grande avanço, né, dos seres vivos nesse aspecto. Por isso que ele vai falar, dizer que é o oráculo da noite, né? História da ciência do sonho. E este livro ele é muito, muito mais completo e mais rico de informação do que o do Freud, até porque é um século depois e é contextualizado muito com a realidade hoje. E o livro ele tem, né, relatos dos experimentos, né, de pesquisas sobre sono e sonho, em detalhes do que foram feitos no mundo. Desde os relatos históricos, tá? Mas desde o relato do laboratório. Porque muitas das pesquisas ou se vivenciou em si, ou conhece os pesquisadores, né, que relataram as pesquisas, alguns detalhes que estão por trás, né, dos experimentos que foram feitos, tá, né? E também, claro, né, uma qualidade literária, assim, que você fica encantado. Você começa na sexta-noite e não quer parar mais, né, a leitura do livro. Então, eu encerro, né, a nossa aula de hoje com esse livro, né, com a sugestão de leitura desse livro, e encerro também, né, o nosso curso, né, em termos de aulas para vocês. A gente fica só com a atividade que a gente vai fazer, né, na próxima semana, que eu vou colocar para vocês fazerem. Tá? Então, fica